Bora, gente. Bora começar a nossa última aula a respeito agora do socialismo espiritual, certo? Bom, vamos lá, né? Continuando aqui, né? No livrinho lá, no livrinho não, no dicionário, né? Socialismo fabiano. Esta expressão identifica uma defesa não tanto da conveniência moral do socialismo, quanto de seu status como uma sequência lógica e histórica dos princípios já visíveis na direção existente de governo e política. O socialismo viria a ser uma extensão da democracia, da esfera política para as esferas social e econômica. E foi assim resumido na expressão social-democracia. Essa visão do socialismo foi desenvolvida pela Fabian Society, Sociedade Fabiana, e em particular por seus três membros principais, Beatrice Webb, Sidney Webb e George Bernard Shaw, que escreveu, se não me engano, Socialismo para Milionários. É um livro bem interessante. Entre 1884 e a deflagração da Segunda Guerra Mundial. A sociedade deveria ser organizada de forma coletiva para o bem geral pelo Estado em âmbito nacional e local, agindo em benefício de um povo com plena franquia. A expectativa e o método fabianos característicos eram resumidos na expressão a inevitabilidade do gradualismo. Críticos do fabianismo ativeram-se à segunda parte da expressão, mas a primeira era igualmente importante. Trabalho árduo, persuasão e pesquisa, em vez de guerra de classes, iriam lenta, mas inevitavelmente dar continuidade ao movimento da sociedade numa direção socialista. Bom, eles não eram a favor da luta de classes, mas sim trabalho árduo, persuasão e pesquisa. É interessante isso. O duro é que muita gente não quer ouvir. Esse é o problema. Então, o trabalho árduo e às vezes a persuasão talvez não sejam suficientes. E mesmo a pesquisa, ela oferece alguns problemas que, como nós estamos vendo hoje, em 2022, muita gente fala assim, você acredita vendo, né? Tem alguns que são assim. Não tô vendo gente pobre, não tô vendo, né? Que é o que a gente ouve por aí. Né? O chamado negacionismo, certo? Bom, trabalho árduo, persuasão e pesquisa, em vez de luta de classes, iriam lenta, mas inevitavelmente, sempre tem o inevitável aqui, dar continuidade ao movimento da sociedade numa direção socialista. No estado fabiano ideal, a inteligência instruída desempenharia um papel essencial e seu reconhecimento e uso em um serviço público meritocrático seria uma das características que diferenciariam o socialismo do capitalismo. Interessante isso aqui, hein? No estado fabiano ideal, a inteligência instruída desempenharia um papel essencial e seu reconhecimento e uso em um serviço público meritocrático, só os melhores. Certo? Seria uma das características que diferenciariam o socialismo do capitalismo. Longe de as hierarquias do capitalismo serem substituídas pela igualdade de poder, elas seriam refinadas por um sistema de elites democraticamente responsáveis, compostas pelos mais capazes, enquanto que as elites do capitalismo foram compostas apenas pelos mais ricos. Costumava haver aqui um elevado tom moral, louvando a dedicação ascética do profissional e desprezando com ares condescendentes o homem de senso mediano. A alta responsabilidade atribuída à inteligência instruída na política nacional seria exportada no fabianismo para se tornar uma defesa do direito e dever das nações industriais avançadas da Europa Ocidental de administrar as partes menos desenvolvidas do mundo e trazê-las para as mesmas alturas socialistas que deveriam ser atingidas no plano doméstico. Interessante isso aí. Eu gostei de uma parte que eu preciso ter que reler de novo. Longe de as hierarquias do capitalismo serem substituídas pela igualdade de poder, elas seriam refinadas por um sistema de elites democraticamente responsáveis, compostas pelos mais capazes, enquanto que as elites do capitalismo foram compostas apenas pelos mais ricos. Bom, elites democraticamente responsáveis compostas pelos mais capazes.
Costumava ver aqui um elevado tom moral, louvando a dedicação ascética do profissional e desprezando com ares condescendentes o homem de senso mediano. Bom, o governo seria tipo um governo do Eduardo Moreira, né? Com Suplicy Ladislau da Albor. A alta responsabilidade, bom, enfim, aí eles iriam exportar para o mundo todo essa ideia. O fabianismo encarava a democracia como o exercício da função política do povo como um todo, em sua categoria universal de consumidores. Dentro dessa estrutura, os indivíduos participariam de seus variados papéis como cidadãos, operários, assim por diante, contribuindo através de seus esforços para o bem comum do qual se beneficiariam. Formas de poder popular direto, tais como plebiscitos ou iniciativas legislativas, eram condenadas como promotoras da descontinuidade e da irracionalidade, o que era considerado como autogoverno setorial e potencialmente egoísta de grupos organizados na base da produção em variadas formas de controle operário. Foi contestado como incompatível com a democracia. A ênfase do fabianismo no coletivo e no público levou a ignorar problemas como a natureza do trabalho ou as divisões de gênero. Bem interessante isso aí. Né? Mas eu vou dizer uma coisa. Aqui no fabianismo ele diz o seguinte. Tá? Elites democraticamente responsáveis, compostas pelos mais capazes, tá? E elevado tom moral. Certo? Bom, aí é que tá. Louvando a dedicação ascética do profissional e desprezando com ares condescendentes o homem de senso mediano. Então, do socialismo fabiano, o que acontece? Tá? Eu não fiz aqui uma explicação do socialismo utópico, socialismo científico e tal, não sei o quê, porque isso aí, gente, é o que é mais falado nas escolas. Tá? E por aí vai. Eu resolvi vir diretamente dessa noção de socialismo que está aqui no dicionário, tá certo? E ele vai por um outro caminho que eu resolvi trilhá-lo. Por quê? Porque agora que a gente falou aqui da questão da dedicação ascética e da moral, então agora a gente precisa falar um pouco desse aqui, tá certo? Do Leon Denis, Socialismo e Espiritismo. Tá? Do que trata o Leon Denis aqui? Deixa eu abrir aqui no meu Google aqui. E aqui tem o seguinte, tá? Leon Denis, 1846-1927. Em um de seus provocativos textos, Denis reúne os pontos principais do programa do que ele chama de socialismo espiritualista, para a obra de regeneração da sociedade mundial. Primeiro, garantia do pão para os velhos e do abrigo-lar, né? O abrigo-lar para os trabalhadores, esgotados pela idade ou enfermidades, ou seja, cuidado com a velhice e a dignidade dos aposentados. 2. Disposição do alimento intelectual necessário, instrução quanto aos deveres e à grande finalidade da vida. A criança direcionado à formação do capital intelectual que lhe permita ter consciência de que faz parte de um todo harmonioso, universo, sendo deste parte integrante, atuante e responsável. 3. Proteção à mulher no cenário do emprego e das ocupações sociais contra as fraquezas mórbidas e inclusive assegurando-lhe, durante a gravidez e depois desta, um trabalho que permita a vida familiar e a educação da prole. 4. Segurança para receber pessoalmente uma parte do bem-estar proporcional à tarefa realizada e aos serviços prestados na construção da obra social, previdência social digna de todos e acessibilidade, quinto, né? Acessibilidade a todos os ensinos, consolações e ao culto do bem e do belo em suas diversas formas, democratização do acesso à arte, à literatura, à poesia e aos demais meios de elevação moral e aperfeiçoamento, ou seja, propiciando a todos o desenvolvimento das qualidades do espírito e do coração. Tá? Bom, mas vamos aqui, né? Vamos voltar aqui, que afinal estava no Google, né? Eu estava no Google, e vamos voltar aqui. Tá? Vamos ler essa primeira parte aqui do socialismo e espiritismo. Tá? Vamos aqui. Essa parte aqui. Tá?
Cristianismo e socialismo. Não deveis julgar a generosa ideia do socialismo pelas tentativas contemporâneas de algumas nações com que dele se rotulam. Considerá-las modelos do socialismo seria o mesmo que alguém que nada soubesse do cristianismo buscasse entendê-los pelos modelos das religiões cristãs. Chocados com a soberba, a opulência, as cruzadas, a Inquisição, os conchavos políticos, o radicalismo, as lutas religiosas e os dogmas inventados pelos homens, é certo que iria concluir ser ela a mais perniciosa das doutrinas. E assim como todas as ideias nobres que foram trazidas à humanidade, forçou-se a distinguir entre a ideia, a proposta idealista e as aplicações nem sempre dignas, raramente coerentes com aquela e com frequência deturpantes dela. As deformações que tem sofrido o ideal muito cristão do socialismo em modelos de vossa sociedade moderna, como o totalitarismo, a violência, chegando até a crueldade, o desrespeito à liberdade dos cidadãos e o divórcio da democracia, devem ser atribuídos exclusivamente aos homens que, cobertos pelos mantos de um suposto socialismo, deram vazão às falhas e limitações de seu espírito, o personalismo, a embriaguez do poder, o orgulho, a dureza, o egoísmo, a ausência de solidariedade e verdadeira empatia. O que se poderia ter se tornado um avanço na direção de um mundo melhor, mais justo e mais fraterno, acabou se tornando o espelho avançado da compreensão moral que os fizessem recusar esses modelos e exigir algo melhor e um conteúdo mais coerente com o rótulo do que lhes impunham. Os povos, sim, têm o governo que merecem. Mas o socialismo não merece que o avaliem pela balança imperfeita do coração dos homens que dele têm se apropriado, sem estarem à altura de seu elevado ideal. Quereis avaliar a doutrina cristã? Escutai apenas as palavras do Mestre, não a de seus seguidores. Quereis julgar os modelos do cristianismo? Não busqueis Torquemada, o inquisidor, mas Francisco de Assis. Alguém ousaria dizer que o cristianismo já pôde ser vivido realmente por alguma sociedade humana? E, no entanto, ele tem 2000 anos de ensaios. Um dia, é bem certo, acabará sendo a essência da filosofia, da ética e do código moral e civil do planeta. Apenas e tão somente quando o grau evolutivo dos homens o permitir e desejar. Assim também será o socialismo, que nada mais é luminosa utopia que a concretização do modelo social de uma comunidade, daqueles princípios de igualdade e fraternidade pregados pelo mestre Galileu e por todos os grandes enviados do planeta. Mas para isso, forçoso é que exista percentual necessário de espíritos suficientemente esclarecidos para desejarem viver concretamente numa sociedade solidária, sem privilégios, fraterna e igualitária, como ensaiaram os primeiros cristãos, onde os bens da vida e os frutos do trabalho beneficiam a todos igualmente, onde o conforto e bem-estar de um sejam de todos, onde ninguém precise ostentar supérfluos para afetar a superioridade, onde não se conheça a febre malsã do consumismo e da acumulação para disfarçar o vazio interior da alma de espiritualidade e verdadeiro amor, onde as criaturas trabalhem como o artista cria, com alegria e dedicação, onde ninguém será avaliado por qualquer condição exterior, mas tão somente pela nobreza de sua alma, onde finalmente a liberdade, a igualdade e a fraternidade sejam reais e palpáveis nos códigos como nos corações e nas atitudes. Estais prontos para viver numa sociedade assim? Se tal for o vosso sonho, a vossa vontade e o vosso ideal, então sim, meus amigos, poderei dizer que sois verdadeiros socialistas, e por conseguinte cristãos e espíritas, porque aquele termo é sinônimo destes. E não imagineis que seja fácil. Tão difícil é realizarmos o verdadeiro socialismo enquanto ideal cristão. O verdadeiro socialismo é o cristianismo encarnado no modelo social realizado finalmente em toda a beleza e simplicidade. Um grau mais próximo de perfeição para este belo planeta azul que a divindade nos concedeu para sermos felizes nele. A única condição é que nossa felicidade seja também a de todos os nossos irmãos. Ramatiz, psicografia de Marileia de Castro. Bom, então aqui nós temos, né, as palavras aqui de Ramatiz, né, segundo a psicografia da moça. Deixa eu fechar aqui que abriu uma janela aqui. E enfim, né, Socialismo e Espiritismo. É um livro interessante. Esse aqui chegou em minhas mãos faz poucas semanas. Poucas semanas não, chegou na semana passada, né? Hoje é 22 de novembro de 2022.
Até então não tinha ouvido falar dele. Tá? Mas bem interessante, vai dar uma leitura muito boa aqui. Até porque nós vimos ali na questão da social-democracia, tá? Que o Leon Denis, inclusive, parece que era amigo daquele governante da França durante aquele período lá em 1936. Tá? Exatamente. Aqui, ó. O pano de fundo do livro, tá? O pano de fundo do livro, após a Primeira Guerra Mundial, é de certo desânimo, em vista deste tão catastrófico evento ocorrer tanto tempo após a vinda de Jesus, parecendo desfazer a lógica do progresso contínuo. Olha que interessante, hein? O pano de fundo do livro após a Primeira Guerra Mundial. O livro foi escrito na Primeira Guerra Mundial, tá? No entanto, o autor oferece explicações espíritas para aquela conjuntura mundial que será melhor conferir diretamente em seu texto. Ademais, a guerra, em vez de servir de lição coletiva duríssima, teria feito os apetites materiais se aguçarem. Por isso, era preciso dar maior atenção à instrução da espiritualidade para que males maiores não acontecessem. Não se ouviram suas admoestações e a contento. Ocorreu anos após a morte de Denis, a Segunda Guerra Mundial. Sua obra, portanto, continua de grande valor para o nosso tempo, balizando os rumos que colocarão a humanidade nos eixos da evolução espiritual, moral e político-econômico-social, evitando ainda mais conflitos avassaladores e injustiças. Os 2 últimos capítulos dedicados ao estudo da vida e obra do admirado socialista Jean Jaurès, assassinado alguns anos antes da escrita dessa obra, dá o completo acabamento à visão socialista espírita. Se não me engano é esse, Jean Jaurès, né? Jaurès. O ar poético de Leon Denis faz presente aqui, retomando a aura da França antiga e moderna e o seu papel espiritual na história, em meio às vidas de diversos personagens. Por fim, o próprio Jean Jaurès dá seu testemunho de além-túmulo sobre as ideias socialistas do porvir em comunicações diretas nas sessões de Leon Denis. Interessante, hein? Interessante. Então, aqui você já tem mais uma leitura para poder saber mais um tipo de socialismo. Bom, eu já falei lá do Thomas Moros, né, mas eu vou deixar vocês, né, assistindo outros vídeos com outras pessoas aí, porque afinal eu estou levando um pouco essa discussão adiante. Né? Então o próximo, aqui no caso, né, é Rudolf Steiner, que ele vem aqui com esse aqui, ó. A questão, deixa eu mostrar aqui, ó. A questão pedagógica como questão social, tá? Vamos aqui, vamos, tá? Tem uma coisa muito importante aqui. Agora são recomendações de leitura, tá, gente? São recomendações de leitura. Vamos lá. Rudolf Steiner não é considerado socialista, porém, as obras dele caminham na direção desse socialismo mais espiritualizado. Então vamos pegar aqui. As palestras que compõem esse livro foram ministradas um mês antes da inauguração da primeira escola Waldorf, após 2 anos de intensa preocupação com a situação social na Alemanha ao final da Primeira Guerra Mundial, quando a sociedade procurava se reconstruir. É nesse momento conflituoso do pós-guerra de 1919 que Rudolf Steiner apresenta ao longo de 6 conferências o tema da questão pedagógica enquanto uma questão social em Dornach, Suíça. Sua fala ressalta as ameaças ao ser humano decorrentes do desenvolvimento da ciência natural e do processo de industrialização. Olha que interessante isso, eu falo isso nas minhas aulas. A mecanização do espírito, a vegetalização da alma e a animalização do corpo. Steiner enfatiza a necessidade histórica de uma outra forma de organização social com base na trimembração do organismo social, fraternidade na vida econômica, igualdade na vida política e liberdade na vida espiritual. Vocês vão ver que essa foi uma proposta feita, inclusive, logo após a Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial. E aí entrou o armistício, e aí entrou as compensações de guerra, o primeiro plano Marshall, tal, aquela coisa toda. Mas isso chegou a ser considerado. Nós vamos ver no próximo livro.
Essas conferências de Rudolf Steiner, o mais importante é isso aqui, tá? O processo de mecanização do espírito, vegetalização da alma e animalização do corpo. Isso é o que nós estamos vivendo hoje, tá? Mas o que é isso? Leia e procura saber, porque aqui eu incentivo a leitura de livros, tá? Steiner enfatiza a necessidade histórica de uma outra forma de organização social com base na trimembração social, fraternidade na vida econômica, igualdade na vida política e liberdade na vida espiritual. Essas conferências de Rudolf Steiner aprofundam a compreensão da natureza do ser humano para demonstrar o quanto a desagregação das almas humanas atualmente é consequência das insuficiências do sistema educacional, que é voltado para a concorrência, que é voltado para a produção, que é voltado, para criar uma classe dirigente e outro para criar uma classe de subalternos, e um terceiro que é voltado para aqueles que vão ficar no chão de fábrica, certo? Ou seja, uma educação apenas para o modo de produção e não uma educação para a vida, para a melhora do ser humano, que é o que o Leão Denis também fala. Ele também fala da instrução. Tá? O pessoal que é mais voltado à espiritualidade, eles batem muito na tecla da educação. Pode ver. A obra torna possível diagnosticar uma das grandes dificuldades do Ocidente, a busca constante por uma liberdade de distorcido sentido que culmina, então, no individualismo desenfreado e na utilização do conhecimento e da técnica como formas de minimizar os problemas sociais através de uma ciência puramente materialista. Ou seja, individualismo desenfreado, consumismo e uma ciência que não resolve os problemas dos seres humanos, e sim é usada para lucro. Entretanto, Rudolf Steiner encara a liberdade no âmbito espiritual, aí incluído a questão pedagógica, como o único meio de fazer superar os problemas sociais existentes da humanidade. A partir daí, ele coloca as bases para uma educação adequada à formação de indivíduos que possam, no futuro, de forma responsável, lidar com as questões prementes da sociedade. Só tem um único problema aqui. O problema maior é que é o seguinte: a pedagogia Waldorf é encarada como uma educação fora da realidade. Esse é o problema. Né? E no Brasil, ela é ligada muito mais às classes dominantes ou a pessoas que têm posses do que a população mais carente que necessita disso. Certo? O próximo é esse aqui. Esse sim, tem mais cara de socialismo, tá? Mas um socialismo espiritualizado. Os pontos centrais da questão social, aspectos econômicos, políticos, jurídicos e espirituais da vida em sociedade. Tem até um desenho aqui. Tá? Rudolf Steiner publicou este livro em 1919, junto com a questão pedagógica, na esperança de que, sob o impacto das trágicas perdas humanas da Primeira Guerra Mundial, as classes dirigentes tivessem encontrado disposição para rever seus hábitos de pensamento e a interpretação dos sintomas sociais que já anunciavam a catástrofe, enquanto poucos a previram chegar com a violência e extensão que de fato alcançou. O autor envolveu-se pessoalmente nos acontecimentos políticos e sociais na Europa Central entre 1917 e 1922, sempre alertando para as graves negligências e descuidos do mundo burguês e apresentando caminhos para uma reestruturação que ele denominou trimembração do organismo social. Além da presente obra, em que apresenta um diagnóstico inesperado das causas da guerra e suas principais ideias para superá-las, Steiner encaminhou memorandos, encontrou-se com dirigentes e redigiu, por exemplo, um apelo ao povo alemão e ao mundo da cultura, que contou com mais de 200 assinaturas de personalidades da época repercutindo em jornais como New York Times. Fundou ainda uma liga para a trimembração social, treinou oradores, realizou inúmeras palestras, inclusive para operários e indústrias como a Daimler-Benz. Estimulou e acompanhou a formação de comissões de fábrica com a participação de operários e dirigentes da produção, sempre ressaltando a necessidade objetiva da trimembração social. Esta prevê, entre outros, a libertação e o consequente fortalecimento da vida espiritual, educação, arte, ciência, cultura, saúde e religião, assim como o Denis também fala. Né? Vamos lá. Né?
que à época já vivia e infelizmente vive até hoje sob o julgo dos interesses dos outros dois setores, a vida político-estatal ou vida jurídica e a vida econômica, que está em desequilíbrio com essa outra. Tomaram meus exemplos como se representasse a coisa em si, entre aspas. Com estas palavras, Steiner caracterizou o principal motivo pelo qual, a partir de certo ponto, considerou ultrapassado o momento para a realização desse impulso na Europa Central. Em seguida, o proprietário da fábrica de cigarros Waldorf Astoria em Stuttgart, Alemanha, convidou Steiner a fundar uma escola para filhos dos operários, abrindo dessa maneira o caminho que deu origem ao movimento mundial pela educação, pela liberdade. Lembrando que os filhos dos burgueses e os filhos dos nobres também poderiam estudar junto com os filhos dos operários. Olha que louco isso! Num país que do dia para a noite deixou de ser um império para se tornar uma república. Da mesma maneira que você, às vezes, não consegue tirar a pobreza de um pobre, você também não consegue tirar a realeza de uma família real, de um membro da realeza, ou a burguesia de um burguês. E eles estudaram juntos numa escola, junto com os filhos dos operários. Tá? É bem interessante e significativo isso aí. Cabe atentar ao fato de que, desde então, a própria história demonstrou como esse terceiro setor não era produto de uma invenção de Steiner, mas uma realidade social emergente e mal interpretada até os dias de hoje, e que urge levar a sério para a organização social encontre seu caminho de desenvolvimento equilibrado e, por isso, humano. Tá? Bom, aí tem mais outro aqui que ele fala do futuro social, tá? Adentrando o âmbito da organização. Opa, deixa eu vir para cá. Adentrando o âmbito da organização social, Steiner sintetiza nessas conferências sua concepção de uma sociedade sadiamente estruturada. Abordando todas as áreas da atividade humana, eles agrupam em 3 setores distintos: a vida espiritual, a vida jurídica e a vida econômica, que, no entanto, se encontram permanentemente interligados, cada qual desempenhando um importante papel no contexto humano. Estabelecendo parâmetros com as estruturas sociopolíticas e econômicas do mundo moderno, Steiner expõe aquilo que entende por uma harmoniosa conjugação das 3 áreas caracterizadas, à medida que analisa as mais relevantes teorias políticas e econômicas dos últimos tempos e propõe uma renovação do modo de considerar as relações humanas em todos os âmbitos, com base numa nova concepção do homem. E já que o homem é seu ponto de partida, ele não poupa de penetrar com suas observações até mesmo no comportamento individual para com o meio ambiente e o mundo em redor, do qual todos fazem parte e pelo qual todos são responsáveis. Desta forma, a chamada trimembração do organismo social de Steiner constitui a verdadeira cosmovisão, extrapolando o campo da sociologia, da economia ou da política, e abrangendo também a arte, a religião, as ciências, conforme a importância de cada qual nas atividades do homem e da sociedade. Pronunciadas há quase 70 anos, quer dizer, hoje 100, né? Essas conferências apresentam conteúdo de grande atualidade no que concerne às soluções dos problemas sociais que afligem o mundo hoje. Tá? Só uma coisa, tá, pessoal? Para vocês acharem que eu não estou lendo, o livro tem marcação aqui, tá? Tá todo marcadinho. Eu estou aqui na página... Eu estou na 4ª conferência. Nos pontos centrais da questão social, eu já li tudo praticamente... Não. Eu estou aqui na 66, certo? Tem marcação aqui, ó. Vocês estão vendo, tá? Esse aqui eu li porque fez parte do curso de formação de professores Waldorf, tá? O futuro social. E aí vem uma coisa bem interessante, tá? Para poder fechar aqui. A missão das almas dos povos, tá? O que o homem moderno poderia entender sobre o conceito de missão de almas dos povos? Nesse ciclo de 11 conferências, Rudolf Steiner aborda um capítulo da evolução humana que continua possuindo, e talvez em medida mais acentuada na conjuntura histórica atual, um interesse e um significado pela vida da humanidade na Terra. Na primeira conferência, o autor diz: é de suma importância falar dessa missão porque o que acontecerá à humanidade em futuro próximo contribuirá num grau muito maior do que ocorreu até agora para reunir os homens numa missão humanitária comum. Olha o que ele está falando, hein? Vou repetir. Na primeira conferência, o autor diz: é de suma importância falar dessa missão
porque o que acontecerá à humanidade em futuro próximo contribuirá num grau muito maior do que ocorreu até agora para reunir os homens numa missão humanitária comum. Missão humanitária comum. Reunir todos os homens. Será que ele está falando do meio ambiente? Será que ele estava falando do Covid? Será que ele está falando de que agora nós vamos passar por um período muito difícil por causa da extrema concentração de renda no mundo e aumento avassalador da pobreza? Desemprego total por conta da automatização das fábricas e a financiarização do mundo, jogando todo mundo para financiarização, para as dívidas, para trabalho intermitente, para trabalho em plataforma, sem direitos trabalhistas. Entende que isso, enquanto Marx falava trabalhadores de todos os países unidos, ele aqui diz de uma outra maneira o seguinte: o que acontecerá à humanidade em futuro próximo contribuirá num grau muito maior do que ocorreu até agora para reunir os homens numa missão humanitária comum. Porém, os membros de um povo só poderão dar sua contribuição livre e concreta a esta missão comum se antes de mais nada tiverem a compreensão de sua índole étnica, do que poderíamos chamar de autocognição da etnia. A mitologia, em particular a mitologia dos povos da Europa setentrional, serve a Rudolf Steiner como base para ele expor como resultado de suas pesquisas na ciência espiritual a existência de algo mais do que um leque de qualidades e características exteriores comuns entre milhões de membros de um povo. As almas dos povos são entidades espirituais reais e o autor se empenha nestas conferências em mostrar-nos como nos podemos aproximar de uma compreensão da atuação e do efeito de tais entidades espirituais superiores na sinfonia dos povos do mundo. Nem por isso podemos ver no caráter de um povo revelado nas individualidades que o compõem o reflexo de seu espírito. Elaborando mais em detalhe os conhecimentos da ciência espiritual expostos nas suas obras básicas, A Ciência Oculta e Teosofia, Rudolf Steiner nos mostra a missão dos diferentes povos no desenvolvimento dos membros essenciais da entidade ser humano, culminando por enquanto na consciência de que eu sou um eu. Consequentemente, ele ilumina a realidade concreta da trama espiritual entre as individualidades pertencentes aos diferentes povos e assim a totalidade da existência humana. Interessante, hein? Bem interessante isso. Que bacana. Bom, gente, então é com isso que eu termino aqui essa aula sobre os socialismos, tá certo? Bem diferente daquelas que você já deve ter visto aí em vários outros canais, né? Que eles falam a respeito do socialismo utópico, o socialismo científico, aí começa lá com Thomas More, Tomás Campanella, Thomas Munzer, e por aí vai e tal, né? Até depois chegar no socialismo científico e explicar lá tudo direitinho. Eu peguei um caminho pelo qual muitos não trilham, né? E que é para contribuir um pouco mais com a discussão a respeito de que o socialismo não é aquilo que eu falei na aula passada, que está aqui no livro do Pensamento Social do século XX, que a ideia de socialismo é aquela que ficou da União Soviética, né? Ou seja, aquele socialismo que foi aplicado praticamente durante a era do Stalin e que o Khrushchev tentou mudar e que ele conseguiu, mas assim, não foi o suficiente. Por quê? Porque a União Soviética, além de ter implantado o Taylorismo para poder se industrializar, ela também, o Taylorismo e o Fordismo, ela também aceitou uma corrida armamentista com os Estados Unidos, que sem dúvida nenhuma é uma potência, tá? E isso, sem dúvida nenhuma, causou estragos irreparáveis para aquela nação, que é a União Soviética, e que a experiência socialista que lá era para ter se dado de uma forma, jamais poderia conseguir concretizá-la, porque afinal a guerra, as condições do próprio país, que era um país agrário, as dificuldades que tinha, né, com
com basicamente tudo, impossibilitaram, tá, a construção do socialismo na União Soviética. Por outro lado, a China também não é referência para socialismo, certo? O que esses países, por exemplo, Cuba, China, União Soviética, podem ter e outros podem dar de exemplo é que eles, pelo menos, levaram adiante aquilo que a social-democracia se propôs. Tá? Um seguro na velhice, nunca ficar desempregado, sempre ter trabalho, embora em alguns casos o trabalho fosse um inferno também, dependendo aonde você se encontrasse. Né? Mas eles tiveram educação, eles tiveram saúde, eles tiveram previdência, certo? Ou seja, por mais por mais que o país não tivesse entretenimento, cultura de massas, produtos diversificados, tá? Para poder, tipo, as pessoas terem acesso a produtos como numa sociedade de consumo, eles pelo menos tiveram uma vida comunitária daquela que era proposta, pelo menos por esses autores aí que nós vimos, tá? Então, o socialismo, de fato, ele ainda não existe. Eles são promessas, como a gente viu aí agora do socialismo espírita com Leon Denis, que ainda passa por uma reforma moral, ou seja, ele retoma lá o socialismo utópico. O Rudolf Steiner também, ele leva para um caminho bastante interessante. Mas nós temos que nos lembrar do seguinte: existem pessoas para as quais, independente da classe social que elas estão, você pode encontrar, por exemplo, liberais entre os pobres, você vai encontrar o movimento conservador entre os pobres, você vai encontrar visões de mundo das mais variadas, não só entre os pobres, mas nas três classes. É claro que o socialismo é muito mais voltado para a camada menos privilegiada, ou a que sofre mais, ou a que carrega os fardos mais pesados da sociedade. No entanto, os seres humanos são diferentes e desiguais, até em termos encarnatórios. Então você vai encontrar aí, realmente, sem dúvida nenhuma, pessoas que vão adotar certos pontos de vista, por exemplo, como aí o ex-senador Suplicy, agora deputado estadual, que ele é de família tradicional, o próprio sobrenome diz, mas é uma pessoa que abraçou as causas da população. Você tem aí, por exemplo, também um Eduardo Moreira, tudo, no caso, caminhando. Né? O Suplicy é um pouco diferente, né? O Suplicy é lá de Ladislau Dalbor e tal, do Eduardo Moreira, que vai pela pauta moral. Tá? Bom, mas enfim, gente, a questão do socialismo, ela é muito relativa, por quê? Porque, como eu já disse, os seres humanos são diferentes e desiguais. E só a reforma do ensino, para que a gente mude o ser humano, para que ele mude o mundo, é um tanto complicada. Por quê? Porque nem toda escola libertária ela vai conseguir libertar o aluno que já tem uma predisposição a ter vindo para cá para ser conservador. Ou uma escola, por exemplo, tradicional, ou uma escola técnica, por exemplo, pode acabar torcendo, dilapidando aquela criança que poderia ser quem sabe, um grande expoente na sociedade. Mas infelizmente o que acontece? Nós ainda estamos presos ao modelo fordista de escola que não está interessado no desenvolvimento das potencialidades humanas, e sim, enquadrando, ele está interessado em enquadrar a pessoa no processo produtivo. E você mudar as escolas, principalmente públicas, para que elas possam trazer à tona o que há de melhor com aquilo que elas já veem como predisposições da alma nesse mundo, é um tanto complicado. Por quê? Porque para isso seria necessário que o governo criasse uma política educacional de Estado que nenhum governo que entrasse pudesse ficar alterando. E para que isso ocorra, é como foi falado na Sociedade Fabiana, muito trabalho, muita pesquisa e persuasão. Mas por mais que a gente tente persuadir, tem gente que não vai querer ouvir. Olha aí os bolsonaristas. Olha aí os anarcocapitalistas. São pessoas que não estão interessadas na reforma íntima, são pessoas que têm lá um certo problema lá, um
fracasso na vida, uma frustração e tudo mais, né? Enfim, que faz com que essas pessoas realmente acabem não acreditando nessas propostas, né? Então é isso, eu já dei uma sugestão de leitura para vocês, né? Claro, tem aqui, começando por esse aqui, né? Thomas Moros, Utopia. Depois vocês têm aí todos os outros autores aí, tá certo? Então é isso, pessoal. Uma boa leitura. Hoje, agora já são 11h35 este domingo, tá? E amanhã ainda tem Jogo do Brasil e eu pretendo trabalhar um pouco mais, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like. Se você não é inscrito, peço que se inscreva. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra em breve. Um forte abraço e até mais.